Eu quero então compartilhar com vocês uma palavra que está no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22, e enquanto os irmãos estão procurando, os que têm a Bíblia, os que não têm pode ler aqui no telão. No mês que vem nós vamos iniciar um propósito aqui do mês das mulheres, né? A irmã Michele, que está lá, levante a mão, é a esposa do Rafael, que está organizando o mês das mulheres, e vai ter aqui, são 4 ou 5 pregadoras, 4, né? São só 5 domingos e 4 quartas-feiras no mês de março. Então nós vamos ter aqui mulheres usadas por Deus para abençoá-las, amém? Mas é só para as mulheres o culto, irmão? Não, é para os varões também, amém? Opa, amém? Glória a Deus, pensei que eu estava sozinho no culto. Irmãs, então convide, eu vou desafiá-las a vocês serem missionárias. Convide uma mulher para estar, você mulher, convide para estar aqui uma amiga, uma familiar que talvez esteja distanciada, ou num momento difícil, ou talvez num momento bom, né? Tem gente que também gosta de vir agradecer a Deus. Então convide para estar conosco aqui no mês de março. Vamos ser abençoados em nome de Jesus. Também nós estamos nos aproximando do batismo, e os irmãos aqui da Tarde com Deus, nós temos 2 candidatos, e agora, irmãos, está muito em cima, e talvez você queira se batizar, mas ainda dá tempo de você fazer o discipulado. Vai abrir as inscrições, então faça a inscrição, faça o discipulado. Se tiver um número bom de irmãos aqui que queiram fazer o discipulado para se batizar, nós vamos dar continuidade na turma que abrimos aqui na quarta-feira à tarde, antes do culto, tá bom? Mas só se tiver pessoas interessadas ao batismo, para nós discipularmos, fazermos entender o que significa, para o que, e os pilares de uma vida cristã, tá bom, irmãos? Aqui nós temos muitas irmãs e irmãos que participaram do discipulado. Temos a irmã Simone que está lá, sua mãe também. Foi uma bênção, não foi, irmã Simone, discipulado, né? Bênção de Deus. Então participe em nome de Jesus. Capítulo 8, versículo 22, que diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. E Jesus mandou para casa e recomendou que ele não entrasse mais na aldeia. Amém? Meus irmãos, eu fazendo leitura desse texto, eu tive a percepção de que nós, em algum momento da vida, ou alguns ainda estão, tivemos contato com Betsaida, porque há uma representação muito familiar para algumas pessoas, o território de Betsaida. Nós vamos perceber que a história bíblica apresenta Jesus entrando em Betsaida e a população trazendo um cego, pedindo para que Jesus tocasse nele. Mas se nós observarmos a história sobre Betsaida, esta região que era uma aldeia,
nós vamos perceber que o nome Betsaida significa casa de pesca, mas que também ali tem uma significativa muito grande para a história bíblica, porque é uma região de pescadores. Por causa do nome, nós vamos já entender que ali havia pescadores. E nós vamos observar que alguns dos discípulos foram escolhidos por Jesus nesta região. Então tem uma relevância muito grande no Novo Testamento a região de Betsaida, pois é a terra natal dos apóstolos Pedro, André e Filipe. Mas também nós vamos encontrar alguns trechos bíblicos e a Bíblia afirmando que Jesus, em certo momento, ele amaldiçoou Betsaida. Nós vamos observar que a cidade ficou conhecida como a cidade amaldiçoada. E por que Jesus amaldiçoou Betsaida? O porquê que Jesus ele amaldiçoou este território, esta aldeia? Porque dentro desta aldeia havia pessoas que não se dobravam, não criam, não se arrependiam, não aceitavam o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi devido à falta de arrependimento de seus moradores, os seus habitantes, que eles não creram nos milagres de Jesus. Jesus fez milagres ali, a exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes, foi na região de Betsaida. Jesus, ele operou, mas eles não creram. Eles estavam com o coração endurecidos. Então nós vamos observar o texto falando que Jesus, ali no versículo de número 23, Jesus tomou este homem que estava enfermo pela sua mão e ele vai levar este homem para fora da região de Betsaida. O texto é bem claro que está escrito que Jesus tomou-o pela mão e levou para fora da aldeia, ou seja, para fora de Betsaida. Mas o que significa Betsaida para esta pregação na tarde de hoje? Betsaida representa lugares que nos mantêm adoecidos, ou ao pé da letra, simplificando, nos mantém doentes e enfermos. Betsaida representa para nós hoje um lugar que impede o nosso crescimento. Betsaida para nós representa hoje o lugar que impede o nosso milagre, porque todas as vezes que nós em Betsaida temos uma esperança de que algo vai mudar, o ambiente em Betsaida é contrário. E o ambiente conta muito para nós que temos uma fé em Deus. Todas as vezes que alguém que está em Betsaida está com uma enfermidade e tem esperança de ser curado, alguém em Betsaida vai desanimar dizendo: não tem cura para ti, Jesus não é Senhor, não adianta crer, nós não acreditamos nesse tipo de coisa. Betsaida é uma espécie de lugar que oprime todos aqueles que querem uma mudança. Betsaida é o tipo de lugar que traz opressão a todos aqueles que querem alcançar o fardo leve de Jesus. E se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu daria este: Deus vai te tirar de Betsaida. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem,
eu daria este: Deus vai te tirar de Betsaida, porque Betsaida está te adoecendo, porque Betsaida está impedindo o teu crescimento, porque Betsaida está impedindo o teu milagre de acontecer, porque Betsaida está impedindo a tua transformação de acontecer. Mas se para Jesus mudar a tua vida, Ele tem que te tirar de Betsaida, Jesus vai te pegar pela mão e vai te dizer: vamos para fora, porque aqui dentro não tem esperança. Vamos para fora, porque aqui dentro não tem mudança. Vamos para fora, porque aqui dentro só há infelicidade. O ambiente está te adoecendo, o ambiente está impedindo o milagre na tua vida, mas há uma mão de Deus que está sendo estendida sobre a tua vida e está te dizendo: o lugar da incredulidade não é mais o teu lugar, o lugar que impede o teu crescimento não é mais o teu lugar. Te prepara para viver um novo tempo, te prepara para viver uma nova história. Deus vai mudar o quadro da tua vida. O que mais intriga era que Jesus poderia operar o milagre ali. Não haveria necessidade de Jesus movimentá-lo para fora. Não haveria necessidade de Jesus levar o homem para outro lugar. Só que há alguns momentos de nossa vida que, para milagres acontecerem, Jesus precisa nos tirar de um lugar e nos colocar em outro. Existem alguns momentos da nossa vida que Jesus precisa nos movimentar. Existem alguns momentos das nossas vidas que Jesus precisa nos tirar de um ambiente e nos colocar em outro para o milagre acontecer. Já parou para perceber que enquanto você vive em Betsaida, o milagre não acontece? Enquanto este homem estava em Betsaida, ele era cego. Enquanto este homem estava em Betsaida, ele era reconhecido como doente. Enquanto este homem estava em Betsaida, ele era um homem reconhecido como um homem enfermo. Mas quando ele sai de Betsaida, ele é um homem reconhecido como curado. Mas quando ele sai de Betsaida, ele é um homem reconhecido como alcançado por Jesus. Mas quando ele sai de Betsaida, ele é um homem reconhecido como transformado por Jesus. Eu já vejo o Senhor movimentando pessoas de Betsaida aqui. Jesus está te tirando do lugar e te colocando no outro, e essa movimentação vai trazer para você medo. Mas não temas, porque faz parte do processo do milagre de Deus, te tirar de Betsaida e te colocar em outro lugar. Enquanto tu estiver lá, o milagre não vai acontecer. Jesus tirou ele para fora. E quando Jesus coloca ele do lado de fora, Jesus, ele cuspiu nos olhos do homem e impôs as suas mãos. O texto vai dizer que Jesus pergunta para ele: tu vê alguma coisa? Ele vai responder que recuperou a visão e que vê pessoas, mas elas parecem ser árvores que andam. Ou seja, ele ainda não estava totalmente curado, porque ao invés dele ver pessoas, ele via árvores. Mas Jesus precisava curá-lo de forma completa, porque quem não é curado totalmente, ele começa a ver objetos no lugar de pessoas, ou seja, a sua visão está embaçada, a sua visão está ofuscada. E nesse processo de cura, é normal você sair da escuridão e começar a enxergar embaçado. É por isso
que Jesus, ele impõe as mãos novamente nos olhos daquele homem e traz totalmente a visão para aquele homem, porque o interesse de Jesus não é te curar pela metade, porque quando tu decide abrir mão de Betsaida, Jesus decide te curar por completo. Eu vou repetir isso aqui, porque quando tu decide abrir mão do lugar da incredulidade, Jesus decide te transformar por completo. Talvez um milagre extraordinário que tu tanto espera está na tua decisão de sair da onde Jesus quer te tirar. Quem sabe o milagre que você tanto pede está na decisão que você tem que tomar de se movimentar de onde Jesus já falou para você sair. Se você sair de lá, Ele te cura. Se você sair de lá, Ele te liberta. Se você sair de lá, Ele abre a porta. Mas enquanto tu estiveres lá, a tua visão vai ser ofuscada. Jesus cura ele por completo. Enquanto ele estava em Betsaida, estava cego. Fora de Betsaida, ele enxergava. Você entende a visão espiritual aqui? Betsaida tem a capacidade de trazer a cegueira espiritual. Betsaida tem o potencial de trazer cegueira espiritual. Então cuidado com Betsaidas que tem roubado a tua fé em Deus. Cuidado com lugares que tem oprimido a tua esperança em Deus. Quer um conselho? Te afaste de lugares que te afastam de Deus. Quer outro conselho? Te afaste de pessoas que te afastam de Deus. É momento de você decidir: ou fica em Betsaida cego, ou sai de Betsaida para ver os milagres. Eu vou repetir, porque isso aqui é uma provocação de Deus para alguém que entrou nessa tarde de encerramento de fevereiro profético. Está no momento de você decidir: ou fica em Betsaida cego, ou sai para fora para ver os milagres de Jesus. Eu tenho certeza que você veio decidido, e é momento de você enxergar os milagres que o Senhor tem para a tua vida. É momento de você decidir sair para fora. Sair para fora. Você vai enxergar o que Deus tem para a tua história. Você vai enxergar o que Jesus tem para fazer na tua casa, na tua família. É momento de você abrir a sua visão espiritual. Jesus cura aquele homem, pastor Josias. Dá uma chegada, querido. E o texto vai dizer que ele começa a ver claramente. A visão ficou reestabelecida e ele conseguiu distinguir o que é pessoas e o que é árvore. Ele vê claramente, porque enquanto ele estava em Betsaida, ele não enxergava claramente. Os seus olhos não enxergavam o que Deus tinha para a sua vida. E para falar a verdade, Betsaida nem era o lugar que era para ele estar, porque o texto vai dizer que após Jesus curar ele, Jesus dá uma recomendação, ou uma ordem para ele. Versículo 26, pastor Josias. Jesus diz: não entre na aldeia. Ou seja, era Jesus dizendo: vai para a tua casa e não entra na aldeia, porque lá não é o teu lugar. Se tu voltar para lá, tu vai voltar a ficar doente. Então não volte para o lugar que te adoeceu. Jesus já te tirou de lá, já te curou, já te trouxe clareza, e Ele está dizendo: não volte para o lugar de onde eu te
tirei. Isso aqui é forte demais. Alguém pode levantar a mão para adorar a Deus? Com as mãos levantadas, eu vim aqui com uma voz profética nesse fevereiro profético para profetizar que ninguém vai te colocar no lugar de onde Deus te tirou. Se possível, levanta as duas. Eu quero profetizar: Deus está te trazendo uma clareza espiritual. Betsaida nunca mais, Betsaida nunca mais, Betsaida nunca mais. Não volte. Se Jesus falou para ele não voltar, é que Jesus conhecia o coração dele. Quem sabe ele ficou alegre com a cura e disse: eu vou voltar, estou curado. Irmão, mas nem todos têm estrutura para voltar curado para o lugar que foi ferido. Nem todos têm estrutura para voltar curado para o lugar em que foi ferido. Tem gente que é curado e volta para o lugar que foi ferido e se machuca de novo. E Jesus, conhecendo o coração dele e o teu coração, ele te diz: não volte. Não tenha contato, não pense em voltar. Quer voltar para o lugar de onde eu te tirei? Quer voltar para o lugar da escravidão? Quer voltar para o lugar da dependência do pecado e do sistema? Quer voltar para o lugar da dependência do lodo da escravidão? Jesus já te libertou de lá. Não volte. Jesus já te tirou dos vícios. Não volte. Jesus já te tirou da fofoca. Não volte. Jesus já te tirou da mentira. Não volte. Não volte para Betsaida. Deus conhece os nossos corações. É por isso que Deus me deu essa palavra. E o Senhor está falando conosco nesta tarde. E existem pessoas aqui que precisam se movimentar. O Senhor está pegando pela mão e está dizendo: vamos. E você está olhando e dizendo: eu quero ficar um pouco mais. Só que a tua decisão depende. Na verdade, a tua cura depende da tua decisão. O Senhor pega na tua mão e te pergunta: tu quer sair? Tu quer ser curado? Ou quer ficar cego, enfermo, no ambiente em que está? Aquele ambiente está te adoecendo. Aquele lugar está te matando aos poucos. Só que o Senhor quer cortar o cordão umbilical entre Betsaida e o teu milagre. E eu quero perguntar nesta tarde se tem alguém que quer isso. O milagre de Deus está à mesa. E nós queremos encerrar aqui este fevereiro profético debaixo desta palavra profética. Deus quer te movimentar para gerar o teu milagre. Se tem alguém que quer isso, já vem para o altar rapidinho para nós orarmos. O horário está se indo. Quem quer esta oração, Deus está te chamando de um lugar para te trazer para outro, para mudar a tua vida, e você entendeu isso. Aqui na frente do altar. Vem. João vai escrever que o Senhor, ele fez lodo na terra. No mesmo texto, só que as visões são diferentes dos evangelhos, mas é a mesma palavra. E quando ele toca nos olhos do cego, ele manda se lavar e ele é curado. Você está entendendo que o teu milagre, a tua mudança, não depende só de Jesus?
Tem gente que faz um saco de responsabilidades e coloca sobre as mãos de Jesus a responsabilidade disso é tua, daquilo é tua, isso é tua. Irmão, está na hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades. Deus não tem compromisso com o irresponsável. Você tem que ser responsável e dizer: eu vou sair de Betsaida, porque o meu milagre depende disso. Eu quero que você feche os seus olhos, os obreiros já estão aqui, as irmãs passam, por gentileza.